Olá, bom dia. Se vocês puderem dar um retorno para a gente ver se está tudo bem. Áudio, vídeo. Vamos iniciar a sessão para a primeira apresentação, né? Não perder muito tempo. Bom dia, Heitor. Bom dia, Mariane. Bom dia, Lara. Bom dia. Bom dia. Pelo que eu pude perceber, acho que está faltando um representante do artigo, né? Como é o último na ordem de apresentação, acho melhor a gente iniciar, né, para não perder muito tempo da primeira apresentação. Primeiro, prazer, me chamo Paola, vou estar participando como moderadora e como uma das autoras dos artigos. E vi, né, que o pessoal estava com dúvida. O que vocês preferem? Vocês preferem que Heitor passe a apresentação ou vocês mesmos controlam? O que vocês acham? Eu acho melhor eu controlar, né? Porque aí não peço, passa, que aí eu acabo perdendo tempo. Certo. Exatamente, eu prefiro também. Tá ótimo. Também prefiro. Ok. Então, vou iniciar a sessão. A sessão, né, ela fala sobre economia, finanças, tributação, reflexões nos 3 níveis federativos. Nós vamos apresentar e debater 4 artigos aqui nessa sessão. O primeiro é o auxílio emergencial como mitigação aos impactos econômicos provocados pelo Covid, um estudo de caso em um município da Amazônia Paraense. Mariane Costa, né, que vai estar apresentando para a gente. Com relação ao tempo, gente, a organização do Congresso me pediu para controlar, né, o tempo para vocês conseguirem apresentar e sem ficar se preocupando com o tempo. A gente lembra que são de 10 a 15 minutos a apresentação e vamos contar com uns 10 minutos de diferença ao final, né, de cada apresentação para debate. Então, terminando antes ou depois, a gente pode ter mais ou menos tempo de debate. Bom dia, Franciane. Iniciei aqui já. Bom dia. Tudo bom? Me chamo Paola e vou participar como moderadora da sessão. E aí, voltando, né, de 10 a 15 minutos e contando com os mais 10 minutos para o debate. Então, faltando 5 minutos finais, né, ou seja, quando vocês já tiverem com 15 minutos de apresentação, 15 minutos não, perdão, quando tiverem com 10 minutos de apresentação, eu vou informar que faltam 5 minutos e a organização sugeriu de eu usar o recurso levantar a mão. Então, quando vocês estiverem apresentando, né, e tiver Paola levantou a mão, quer dizer que vocês têm mais 5 minutos para terminarem a apresentação e aí a gente liberar para dúvidas e contribuições. Tudo bem? Ok? Tudo certo. Certo. Só que quando a gente está apresentando, será que aparece que você levantou a mão? Olha, o Heitor pode me ajudar nisso, mas eu acho que aparece, porque, se eu não me engano, aparece, né? Porque seria um recurso exatamente para o apresentador perceber que tem alguém querendo interagir. Mas, de qualquer forma, é porque eu acho que também, quando a pessoa apresenta, não aparece nem o chat, né? Mas qualquer coisa eu abro o áudio. Ela vai estar vendo a apresentação dela, então acho que ela não vai conseguir enxergar nada. Porque é uma notificaçãozinha, né, que levanta quando é a questão do levantar a mão, mas caso vocês não percebam, nos 5 minutos eu uso o recurso levantar a mão, espero um minutinho e qualquer coisa, se eu perceber que a pessoa não está encaminhando para o final da apresentação, eu falo no áudio, porque aí, enfim, a gente usa esses últimos 5 minutos para organizar isso. Então, tudo bem, 8h36, né?
Heitor, me ajuda aí com o tempo. Vamos começar a iniciar o tempo aí do primeiro artigo. Mariane, pode tomar o posto aí para apresentar. E, bem, eu não sei como é que vocês estão interagindo, eu vou manter, se estiver atrapalhando, mas eu vou manter o meu vídeo aberto, né, só o áudio desligado, porque na hora da interação, né, eu me sinto mais à vontade, vamos dizer assim, essa adaptação com o meio tecnológico. Certo. 8h37 agora. Vou iniciar aqui a contagem e pode começar, Mariane. Pode começar, aliás, perdão, melhor você já espelhar a sua apresentação, isso, porque leva um tempo, né? Espelha aí sua apresentação. Vamos esperar um pouquinho, então, para contar o tempo. Todos estão conseguindo ver? Estou vendo aqui. Estou vendo também. Certo. Pronto? Prontinho. Tá ótimo, pode começar. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui para apresentar esse nosso trabalho. Eu sou aluna da Universidade Federal Rural da Amazônia e é uma satisfação poder contribuir com os debates aqui neste evento. Esse trabalho é desenvolvido por 2 alunas que estavam cursando o 2º semestre, e a daqui da Universidade Federal da Amazônia, aqui do Pará. E os autores é Tionari de Oliveira Lopes, Jaqueline Gouveia Procópio, Mariane da Silva Costa e o nosso professor e orientador Michel Carvalho Ribeiro. De introdução, temos como o Covid-19, como ele é conhecido popularmente por coronavírus, e a sua proliferação se deu um surto identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, que é a província de Hubei, na República Popular da China, na qual tem mais de 10 milhões de habitantes, e o seu epicentro da doença se deu nesta cidade. E a história da humanidade em relação às pandemias é bastante relevante salientar pelo fato de que, por exemplo, a primeira se deu pela peste bubônica em mais ou menos 1540 d.C., e a mais recentemente foi H1N1 entre 2009 e 2010. E dentre as cepas de coronavírus, essa foi a primeira a ser declarada como pandemia, então, em escala global. Na questão do problema de pesquisa do nosso artigo, ele está baseado no fato de que forma o auxílio emergencial contribuiu para a mitigação dos impactos econômicos entre os beneficiários do programa. Esse é o nosso problema de pesquisa, na qual, no decorrer da apresentação, nós iremos respondê-lo. E o objetivo principal da nossa pesquisa está baseado no quê? Analisar de que forma o auxílio emergencial contribuiu para amenizar os impactos econômicos provenientes das medidas de enfrentamento ao Covid-19 pelas administrações públicas no município de Tomé-Açu. Esse é o principal objetivo da nossa pesquisa, assim como também tem como objetivos específicos averiguar as principais características dos respondentes ao questionário e as principais características dos beneficiários do público em que nós coletamos os dados. A relevância da pesquisa ela se deu pelo fato dela ser extremamente atual e de se analisar a aplicabilidade do auxílio emergencial e a sua eficiência dentre determinada população que foi pesquisada. O referencial teórico ele está baseado o Covid-19 no Brasil, que foi inevitavelmente, por se tratar de uma enfermidade altamente contagiosa, chegou ao Brasil e, dentre elas, foram estabelecidas o estado de calamidade pública para que fossem atendidas as suas devidas despesas. Posteriormente, no estado do Pará, na qual fica no norte do Brasil,
e também foram estabelecidas medidas contra o enfrentamento ao Covid-19. E, posteriormente, inevitavelmente, chegou ao município de Tomé-Açu. O município de Tomé-Açu, ele é a mesorregião do Nordeste paraense. É uma cidade onde tem 63 mil habitantes, e vale salientar que ela é uma cidade na qual é a maior colônia japonesa do Brasil, a terceira maior colônia japonesa do Brasil, onde também é reconhecida como a Terra da Pimenta. Ela é reconhecida como a Terra da Pimenta pelo fato de que ela foi elevada como um produtor mundial da pimenta do reino, isso devido à colônia japonesa que temos aqui na cidade. A cidade também é reconhecida como o polo industrial da cultura do dendê, onde também os seus setores que se destacam é o agronegócio com 39%, o comercial com 15% e o industrial com 12%. É uma cidade bastante relevante e com índices bem renomados. A cidade também conta com o número de beneficiários, segundo o IBGE, com 30.346 beneficiários do auxílio emergencial. Isso é mais ou menos como 53% da população local. Quase a metade da população foi beneficiária do programa auxílio emergencial. Aqui na cidade também houve decretos que previu a suspensão de atividades comerciais e não comerciais, no que dificultou a economia local, na qual também entrou em lockdown pelo fato do grande proliferação do vírus aqui. A adoção de medidas, no próximo tópico, a adoção de medidas de prevenção prevista no número da portaria 356, ela se refere ao fato de que foram tomadas as medidas de prevenção, como o isolamento social e a quarentena, como medida de enfrentamento ao Covid-19, para que não evitasse a sua proliferação. O governo visou aumentar medidas para assegurar o bem-estar social e atenuar problemas econômicos advindos da pandemia e, consequentemente, do isolamento e quarentena. E foi por meio da Lei 13.982, de 2020, foi estabelecida a política de garantia de renda aos trabalhadores informais, que é o famigerado auxílio emergencial, que também ampara as pessoas com vulnerabilidade econômica. Outros países também adotaram o auxílio como um amparo à sua população. Um exemplo dele foi o país alemão, onde visava também amparar a sua população e visava evitar a falência de empresas e demissões em massa, na qual prejudicaria demasiadamente a sua população e a economia local. Assim como nos Estados Unidos também foi estabelecido esse auxílio emergencial como amparo à sua população, a famílias que não tinham como se sustentar diante da situação de quarentena e isolamento social. As demais políticas públicas de distribuição de renda existentes aqui no Brasil, que vale salientar, também se destacam a Bolsa Família, na qual amparam famílias que se encontram em vulnerabilidade econômica, e é uma política pública que também se assemelha ao auxílio emergencial, que cumpre esse papel de amparo, assim como o benefício de aposentadoria rural, que também ampara pessoas com determinada vulnerabilidade. Em relação à situação do país no início de 2021, com a falta do auxílio emergencial, é importante destacar que em 2020 foram distribuídas parcelas, só que assim que terminou o estado de calamidade pública, também cessou as parcelas, só que com pressões de políticos e da população, foi estabelecido um novo gasto, só que menor, por exemplo, de 15% em comparação ao ano passado, que foi distribuído para pessoas que também estavam em vulnerabilidade econômica, em situações bem precárias. E essa situação no país, no início, com a falta do auxílio emergencial, também prejudicou aquelas pessoas que tinham o auxílio emergencial como sua principal fonte de renda. Método. O método que nós utilizamos na pesquisa se baseia em pesquisa bibliográfica, na qual nós retiramos os dados de artigos, de sítios eletrônicos, de leis, e
foram retirados para que dessem corpo ao trabalho. E se trata também de uma pesquisa descritiva e exploratória, na qual não foi tão aprofundado pelo fato da limitância em distribuir os questionários e pelo fato de também ser descritiva de uma determinada população. A abordagem foi qualitativa, a elaboração de questionários foi pela plataforma Google Forms, pelo fato de não poder evitar contato físico, e enviados digitalmente pelo aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, na qual foram enviados aleatoriamente e logrados. Nesse questionário também haviam seções que dividiam. Por exemplo, ser residente no município de Tomé-Açu e ser beneficiário do programa Auxílio Emergencial. E também tratava-se de as próximas sessões de questões socioeconômicas e da caracterização dos beneficiários, na qual visava cumprir o objetivo da pesquisa. E, por fim, realizava-se perguntas específicas referentes ao auxílio emergencial em si. Aqui, os resultados que foram encontrados foi que o estudo teve como retorno 90 respostas, com 61 consideradas válidas, pelo fato de que a primeira sessão era classificatória. A pessoa deveria ser residente do município de Tomé-Açu e também ter recebido auxílio emergencial. A faixa etária majoritária esteve entre 16 a 30 anos de idade, foi o maior público alcançado. Esse decreto 10.398, ele se trata de quê? O auxílio emergencial em si, explicando o tópico acima, ele, a primeira, como posso dizer, o critério para ganhar o auxílio emergencial deveria ser acima de 18 anos. Todavia, nesse decreto, ele estabelece que há mães menores de 18 anos e elas também poderiam receber o auxílio emergencial. Por isso, a nossa pesquisa alcançou de 16 anos, menores de idade, a 30 anos de idade. Então, esse público alcançado foram o público feminino, a maioria, com 63,9%, e logo após, o masculino com 36,1% de público alcançado. O grau de escolaridade foi a maioria do ensino médio completo, seguido de educação superior incompleta e, posteriormente, ensino médio incompleto. De acordo com os participantes, cerca de 62,3% expuseram não possuir vínculo empregatício, mas havia um vínculo de maneira informal. Enquanto os que declararam ter renda fixa, subdividiu-se em autônomo, barra informal, com 23%, e MEI, com 9,8% das respostas. Aqui podemos analisar um gráfico, não sei se está pequeno, mas eu irei explicar ele para vocês, na qual diz a aplicabilidade do auxílio emergencial. Foram um dos tópicos abordados num questionário, na qual essa linha horizontal, vertical, onde está azul forte, se trata da primeira parcela sobre aplicabilidade, e o azul mais claro se trata das demais parcelas, na qual nós percebemos que, em comparação à primeira parcela, em comparação às demais, foi bastante relevante a sua aplicabilidade em elementos essenciais da vida humana, na qual a gente percebe a importância do auxílio emergencial e a sua importância, mais especificamente, aos cidadãos do município de Tomé-Açu, o quanto ele supriu necessidades essenciais da vida humana e cumpriu o que a proteção de amparo a esses indivíduos. Esse questionário foi elaborado pelos autores. A conclusão. Com base na análise das características do perfil dos beneficiários, observou-se que foi majoritariamente alcançado os indivíduos classificados com a faixa etária da população economicamente ativa, como foi ressaltado na análise dos resultados. Aquelas pessoas em que se encontram entre 20 e 30 anos são as pessoas que estão economicamente ativas no mercado. E por falta da utilização da primeira parcela, por meio da utilização da primeira parcela, observou-se que o benefício mitigou problemas relacionados principalmente a necessidades básicas. Por exemplo,
o objetivo principal da nossa pesquisa era analisar de que forma o auxílio emergencial mitigou esses problemas causados pelo Covid-19. E nós alcançamos o objetivo afirmando, partindo das nossas deduções, de que o auxílio emergencial, sim, ele mitigou, atenuou esses problemas relacionados, principalmente as necessidades básicas, e cumpriu seu objetivo de início. Vale ressaltar também que houve redução da realidade de extrema pobreza no Brasil, pelo fato de que muitos indivíduos, eles não tinham uma fonte de renda para sobreviver, e com o auxílio emergencial, foi a sua principal fonte de renda, e dentre 40 anos, a partir da aplicabilidade do auxílio emergencial, houve uma baixa nessa taxa de extrema pobreza no Brasil, na qual foi bastante significativa para esse histórico de extrema pobreza na qual o Brasil se encontrava. E também vale se ressaltar que houve um crescimento da inclusão bancária, pelo fato de que houve 108 milhões de processos cadastrados e 40% desses milhões não tinham nenhuma conta em nenhum banco. Então, pelo fato da transferência ser direta ao indivíduo, houve a inclusão bancária como ferramenta de alcançar essas pessoas. E diante dos resultados encontrados, abre-se espaço para o desenvolvimento de outras pesquisas. Assim sendo, sugeriu-se a ampliação da abrangência da pesquisa para o estado do Pará, por exemplo, região norte, ou até mesmo para o Brasil, além de levar em consideração um maior rigor estatístico na coleta de dados e análise da compilação de dados. Por fim, espera-se que os dados apresentados possibilitem contribuir para estudos posteriores, bem como a relevância sobre a economia do auxílio emergencial para milhões de brasileiros. E aqui estão as nossas principais referências, na qual nós utilizamos. Tá ótimo. Desculpa, Mariane, aqui o tempo estourou aqui. Oi, o tempo estourou aqui, eu não sabia se você estava acompanhando o tempo. Só para te interromper, a gente abriu espaço aqui para o debate. Primeiro, obrigada pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho, viu? Aos participantes, podem mandar mensagem ou usar o recurso levantar a mão, que a gente ordena direitinho. Quem quiser fazer algum comentário, dúvida, contribuições. Certo. E aí, Mariana, para você conseguir interagir com a gente, né? É bom você encerrar a apresentação, que aí você consegue ver a gente consegue conversar aqui. Bem, vou começar enquanto o pessoal está tímido ainda, está entrando, se adaptando ao novo modelo do Congresso. Bem, como eu falei, parabéns pela sua apresentação. Eu fiz algumas considerações para aguardar aí, ver se alguém tem alguma manifestação. Primeiro foi que eu fiquei curiosa assim, com o porquê da escolha desse município, né? Geralmente a gente sabe que os autores têm alguma proximidade ou residem no município, mas assim, para o estudo eu fiquei curiosa no tópico do referencial, né, que vocês abordam sobre a Covid no Brasil, aí vai reduzindo, né, o foco, o estado do Pará e o município. Eu vi que na apresentação você falou dados que eu considerei importante, que não estavam no referencial, né, como uma sugestão, acho que seria muito interessante você colocar esses dados ali, talvez até reduzir um pouco a introdução a respeito do Covid no Brasil, né? Deu aquela introdução, eu acho que nesse tópico ia ser muito legal, achei muito interessante, né, ser uma colônia japonesa, a gente ter acesso, né, a esses municípios que, por exemplo, eu sou do Rio, então, assim, a gente tem a possibilidade de estar aqui no Congresso debatendo, né, a respeito de diversas regiões, então, assim, poxa, fiquei bem feliz de ter acesso a esse artigo, gostei muito. E aí, como sugestão, eu falaria isso. Esses dados eu achei muito legal, até mesmo como você vai falar de impacto econômico, essa questão, você comentou da porcentagem de agronegócio, falou da história da pimenta, né, e do Dendê. Eu acho que seria interessante também esse dado de que 53% da população, né,
beneficiada, então realmente nesse município às vezes pode ter chamado até mais atenção do que qualquer outra região, né? Não sei, a gente seria uma base legal até para fazer posteriores estudos e fazer uma comparação específica. Estou acompanhando aqui alguém no chat. E também um outro comentário a respeito na parte dos resultados mesmo. Eu vi que vocês colocaram que tem uma porcentagem alta aqui, de 16 a 30 anos, né? Identificou a faixa etária de desenvolvimento, na sua maioria, entre 16 e 30 anos. Isso você diz, eu fiquei um pouco com dúvida na hora que eu li, 16 a 30 anos das pessoas que responderam os questionários, que vocês usaram os questionários. E aí eu fiquei numa dúvida, porque na exigência do benefício, né, tem que ser acima de 18. E aí, o que vocês identificaram com relação a isso? Jovens estavam solicitando, enfim, não sei, eu confesso que eu não sei como é que foi exatamente todo o processo do benefício, mas, né, queria entender se vocês identificaram algum motivo por isso, ou se vocês acabaram excluindo depois entre 16 e 18 anos, né, nos dados, como é que foi isso? Bom, respondendo a primeira pergunta de ser aplicada aqui, no município de Tomé-Açu, como ele faz parte da Amazônia, é também um município onde eu moro, ele fica próximo da capital, mais ou menos, 4 horas de viagem, e é um município onde a universidade que eu estudo, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia, fica o campus aqui, na verdade. Então, foi pensado pelo fato de que fica o campus já aqui, e é uma cidade com bastante histórico. É uma cidade que tem a colônia japonesa também, terceira maior colônia japonesa. Então, nós achamos bastante relevante a aplicabilidade desse artigo aqui, pelo fato da história da cidade, pelo fato de ser meu quintal onde eu moro, e ser o berço da Universidade Federal, o campus de Tomé-Açu, né? E em relação à outra parte que você frisou, foi aplicado o questionário para as pessoas de 16 a 30 anos. Foi a majoritária, né? A maioria das pessoas que responderam. Por que 16 anos? Bem embaixo eu havia até explicado que foi o decreto. Havia um decreto que falava que existem mães que recebem pelo Bolsa Família e que não necessariamente, às vezes, ela tem 18 anos, ela pode ser uma mãe adolescente, que é o que acontece muito aqui na cidade pelo fato de ser interior. Existem muitas mães adolescentes em que elas também seriam beneficiárias do programa Auxílio Emergencial. Esse decreto seria uma exceção, só que dentre os critérios para receber o auxílio mesmo seria maior de 18 anos, salvo as mães que teriam uma criança, né, para sustentar, e elas teriam acesso ao benefício do auxílio emergencial. Certo. Certo. Interessante essa questão da idade, realmente eu não me atentei. Franciane mandou, última perguntinha aqui, que o nosso tempo está acabando. Pode-se dizer que essa porcentagem de pessoas que receberam o benefício deixaram de trabalhar integralmente nesse período? Ou conseguiram, apesar da pandemia, continuar trabalhando de forma parcial? Né? Então, pode responder. Certo. Houve uma porcentagem que sim, mas como a cidade também entrou em lockdown, isolamento social, algumas pessoas foram realmente impossibilitadas de permanecerem na sua atividade. Só que, assim, como eu falei, o vínculo aqui de Tomé-Açu, o maior setor é agronegócio, comercial e industrial. Os que não eram essenciais, atividades essenciais, foram fechados por determinado período. Então, essas pessoas que foram beneficiárias do programa, elas pararam, que não exerciam atividades consideradas essenciais, pararam as suas atividades, e outras que já, por exemplo, o comércio, não pararam, mas continuaram. Muitas aqui em Tomé-Açu não têm carteira assinada, por exemplo, trabalham mais por atividades informais, por ser um interior e uma cidade
considerada pequena. Perfeito. Franciane agradecendo, eu também já deixo meu agradecimento aqui. Tem mais uns 2 minutinhos. Então, só finalizando aqui, eu fiquei curiosa também para ter acesso a esse questionário, né, que vocês compartilharam. Então, talvez uma sugestão, colocar como um apêndice, né, no final, assim, fora do artigo, né, que a gente sabe que ocupa muito espaço. Mas aí, parabenizo mais uma vez pelo estudo, gostei muito e gostei de conhecer o município um pouquinho. Certo, eu que agradeço, muito obrigada, eu gostei muito. Certo, o próximo artigo eu que vou apresentar, já vou emendar aqui na apresentação. O artigo vai falar sobre o processo de concessão de benefícios fiscais no Estado do Rio de Janeiro, uma proposição de agenda de pesquisa. Vou pedir para o Heitor me ajudar agora, eu vou colocar o cronômetro aqui, vou carregar minha apresentação. Uma outra dúvida, Mariane. Você conseguiu ver o levantar a mão? Você conseguiu ver a mensagem no chat? Como é que foi? Só para a gente ver. Olha, eu ouvi um barulhinho, aí eu suspeitei que fosse. Ah, certo. Você ouviu a notificação, Sim, né? Mas sim. não apareceu na sua tela. Não, só Certo. notificação. Tá ótimo. Vocês já estão conseguindo ver? Sim, sim. Certo. Eu usei um recurso aqui de dividir a tela, vocês estão vendo integral, né? Só o slide, ele está preenchendo a tela, só para confirmar. Não. Não está preenchendo. Ah, não está preenchendo? Deixa eu ver aqui, peraí. É que eu estou com o aplicativo, o programa do próprio PDF. Tá muito pequeno, é que eu não consigo ver. Não, tá tranquilo. Tá. Bem, tá bom. Qualquer dúvida, vocês me falem. Deixa eu preparar aqui. Vou zerar aqui. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Esse artigo ele vai propor uma agenda de pesquisa, né, no processo de concessão de benefícios fiscais, especificamente no estado do Rio de Janeiro. As autoras sou eu, Paola Lomeu e Fernanda Sauer Brown. O interesse no assunto, né, surgiu diante da crise econômica do Estado, a partir de 2016, mais ou menos, que decretaram, né, formalmente a crise no Estado do Rio de Janeiro. E dentro desse cenário, houveram, assim, a mídia, né, divulgou muitos questionamentos a respeito dos impactos da concessão dos benefícios fiscais nas contas públicas, porque durante esse período tivemos muitos casos noticiados de corrupção, inclusive governador preso por isso, por algumas irregularidades nas contas públicas voltadas para a concessão de benefícios, investigação do MP, parecer do TCE. Então, né, surgiu o assunto, surgiu interesse pelo assunto. Eu gosto também de comentar aqui que a política de benefícios fiscais, não estamos aqui para
para defender ou criticar a política. Inclusive, até consideramos que, em certos casos, ela ajuda, né, a contribui com uma das obrigações que a nossa Constituição trouxe, que é o desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões do país. É importante ressaltar também que a arrecadação de tributos ela é a principal fonte do Estado, né, e com isso veio também a responsabilidade na gestão fiscal através da LRF. E aí, né, diante desse cenário, surgiu, né, nosso interesse em desenvolver uma agenda de pesquisa para o processo das concessões, o processo como um todo. E aí, para iniciar esse trabalho, a gente entende que toda política pública ela deve ter uma estrutura de implementação da política. E aí, com essa estrutura, identificando essa estrutura, a gente consegue avaliar a coordenação entre as instituições e analisar os resultados, né, que são esperados, e a accountability horizontal, que a gente vai ver mais à frente, que seria o acompanhamento, né, desses resultados, chegando ao final do processo. Na próxima sessão da fundamentação teórica, reunimos, né, em 2 subtópicos, um que vai trazer um pouco da visão do orçamento público e da renúncia de receita. Isso a gente usa muito a base, né, da legislação da União, mas ao longo a intenção é a gente sempre trazer os reflexos para o Estado, né? Então, a gente tem a elaboração das 3 leis. Essas 3 leis, elas vão apresentar as receitas previstas e os programas que vão ser contemplados por essa receita. E aí a gente tem que entender que, em regra, né, o Estado ele tributa, mas nós temos exceções. E uma delas é a previsão legal para a renúncia de receita. E, nesse contexto, a gente também traz a importância do assunto. Mais uma vez, a Constituição de 88, ela traz expressamente num dos seus artigos, né, a necessidade de fiscalização das aplicações das renúncias. E também um ponto importante é que essa fiscalização, ela tenta acompanhar, né, a aplicação e também ter um cuidado para não ocasionar a guerra fiscal, né, que seria o efeito contrário da política de concessão, do objetivo da política de concessão dos benefícios. No segundo subtópico, a gente traz um pouco sobre controle e accountability horizontal para conseguir esclarecer esses conceitos nessa agenda de pesquisa, a importância do controle, da onde vem a accountability, né, reunindo conceitos como transparência, prestação de conta e responsabilidade, e, por fim, a accountability especificamente horizontal, né, na literatura, a gente identifica 3 tipos de accountability, temos a horizontal, a vertical e, mais recente, a societal, mas que nessa proposição de agenda a ideia é focar no accountability horizontal, que seria a atuação das instituições que possuem papel legal, né, para realizar as ações de supervisão e até aplicar sanções. E aí trazemos também mais alguns conceitos para ajudar nessa identificação. Na próxima sessão, a gente define a agenda de investigação e a dimensão da análise. Primeiro tópico explicando, né, como a gente vai compreender a estrutura de implementação dessa política pública, seus atores, unidades administrativas, regras e responsabilidades. Segundo, a gente vai definir as categorias de análise, né? Importante frisar que o interesse é o momento da coleta, porque a gente acompanha que o processo da concessão dos benefícios ela tem mudado muito, pelo menos desde a instituição da crise, né, formal, por decreto, de 2016 para cá. Já tivemos muitas mudanças nesse processo, muitos grupos de apoio, instituições e setores, secretarias que criaram algumas outras atores, vamos dizer assim, as unidades administrativas que foram criadas recentemente para poder lidar com estudos nessa área. Então, o nosso interesse tem que ser o momento da coleta, até
positivo para a gente fazer comparações no futuro. O próximo tópico, a gente propõe um método, né, para análise do desenvolvimento institucional dessa política, e aí a gente contextualiza o que seria o IAD, e entender como é que essas que tem um propósito, né, de contribuir para entender como essas instituições operam ao longo do tempo, dentro desse processo ou de outros, como a gente vai sugerir ao final. E aí, para poder realizar essa análise, a gente sugere também o uso da análise situacional de Clarke, que vai ajudar a avaliar os conjuntos sociais, né? Eles entendem que esse mapeamento tem que ser um conjunto o conjunto da atuação dos atores, e não o ator individualmente, ou uma instituição individualmente, mas sim os atores coletivos, todo mundo que participa daquele processo. A análise tem que ser geral. E, por fim, nesse último subtópico, a gente vai recortar, né, uma possibilidade de investigação, desenhando um pouco o processo. E aí, as imagens ilustrativas, né, desse tópico. O primeiro, a gente traz o desenho de pesquisa, né? Então, basicamente, a gente inicia a coleta de dados e a visão do processo através da análise de desenvolvimento institucional, e aí trazemos as categorias, os conceitos, tentando identificar redundâncias, lacunas, incoerências, e através de uma pesquisa prévia em legislação e normas, a gente consegue identificar os atores, suas regras, responsabilidades, suas funções, e criamos esse mapa em volta da situação de ação, que é o benefício. E aí a gente mapeou e identificou esses atores, e a ideia seria estudar a coordenação entre eles. A gente entende que cada ator pode ter mais de uma unidade administrativa, e aí a gente desenvolve esses conceitos para contribuir com o estudo. Aqui são as categorias de análise elencadas no artigo, só para poder esclarecer. Por exemplo, dentro das falhas de coordenação, que foi o que eu comentei sobre redundâncias, lacunas, lacuna e incoerência, por exemplo, dentro das falhas de coordenação, nós teríamos esses 3 conceitos. A dimensão constitutiva seria o nosso referencial, o conceito desses termos que a gente vai usar na análise da pesquisa, e a dimensão operacional seria o que, de fato, nós vamos buscar dentro desse processo de concessão de benefícios, tendo como base a dimensão constitutiva, né, conceitual. E aqui a gente traz o esboço do recorte, que a gente identifica alguns atores e as unidades administrativas, e aí faz uma relação, uma separação simples entre coordenação e accountability, só para conseguir diferenciar quem está no início, dentro do processo, e quem participa do controle. Mas que consideramos que todo mundo faz parte do processo, da análise do processo geral, né? Todo mundo participa, todo mundo é ator dentro desse processo. E aí, por fim, a gente traz aqui, né, nas considerações finais, esse artigo, né, ele se trata de um ensaio, né? Então, assim, nas considerações finais, a gente traz que o objetivo dele foi construir uma agenda de pesquisa que esclareça a coordenação no processo de concessão dos benefícios fiscais, envolvendo seus atores, interesses e responsabilidades. A sugestão é que seja uma abordagem qualitativa, exploratória e fundamentada. Bem, como vocês viram na última imagem, a gente apresentou alguns recortes que seriam necessários para coleta de dados, coletas documentais, né, de dados documentais e entrevistas, e das entrevistas, né, para dar base à entrevista, para identificar os possíveis atores para as entrevistas. E a ideia é que essa agenda de pesquisa ela contribua, né, com caminhos de investigação dentro da política de concessão de benefícios fiscais, considerada um assunto importante, relevante e com poucos estudos, com pouca avaliação, né, assim, é difícil a gente encontrar,
a gente encontra muito trabalhos com relação a algum benefício especificamente, mas não do processo, como a gente entender e acompanhar o processo. Então, isso pode contribuir até para... Essa agenda pode até contribuir para a avaliação em outros estados brasileiros, né, com os seus devidos ajustes. E a ideia é que a gente consiga expandir, né, esse quadro teórico-metodológico para, como disse, outros estados, né, outras políticas de benefícios fiscais para outros estados, ou até outros tipos de políticas públicas. Talvez contribua também para essa análise do processo. E aí, dentro dos principais referenciais, nas conclusões eu trago o Peters com a coordenação horizontal, que seria a relação entre os atores e suas responsabilidades. E aí a gente encontra, né, as falhas de coordenação, que são as redundâncias, lacunas e incoerências. Mas para conseguir identificar isso, a gente utiliza a IAD de Ostrom, que seria como a gente vai apurar esses problemas de coordenação. Então, a gente, através dessa análise, a gente vai identificar os seus atores, as regras e a situação de ação. E, ampliando ainda mais a visão, a gente traz a análise situacional de Clark, que são os mapas situacionais que ajudam, vão permitir, né, a operacionalização da IAD. Né? Então, de baixo para cima, a gente teria análise situacional para conseguir entender a IAD, e aí depois, dentro da IAD, a gente vai apurar os problemas de coordenação, identificando os atores, as regras, a situação, e mais especificamente ainda, a gente chega até a coordenação entre os atores. Obrigada. Espero que tenha contribuído aí com o debate, e fico aguardando dúvidas, contribuições. Muito obrigada pela atenção. Ninguém levantou a mão? Comentários? Vocês estão muito acanhados, gente. Apesar de ser online, né? Estamos num congresso, debate, uma ótima oportunidade para debater com diversas pessoas dentro desse universo tecnológico. O bom é que alcançamos várias regiões. Vamos lá, Francine. Os tribunais de contas entram nesse recorte, certo? Sim, talvez eu tenha passado um pouco rápido, né, naquela imagem. O Tribunal de Contas, na verdade, na minha pesquisa, foi a primeira instituição. Eu iniciei pelo Tribunal de Contas MP, que foi onde eu achei parecer, falando a respeito, né, da concessão dos benefícios, e uma ação civil pública do MP também falando sobre concessão, e aí eu iniciei aí. A sua também, né? Sim, Franciane, é o último, né? Eu li, muito bom. Vamos debater lá. Fiz algumas anotações. E aí eu iniciei, mas o MP e o tribunal, né? Eu considero como ponta, né, do processo. Aí eu tive que começar uma análise e tentar identificar os iniciais, né? Quem concede, quem recebe benefícios, quem aprova, qual a instituição, qual ator que aprova. Alguém levantou a mão. Lara, pode falar, Lara. Eu aqui, eu tive uma dificuldadezinha aqui com o microfone, mas eu consegui aqui agora, isso que eu demorei. Mas é interessante a sua pesquisa, né, da gente conseguir ver os responsáveis, os atores, todos aqueles que estão envolvidos nessa questão dos benefícios fiscais. Exato. Né? Inclusive, na minha pesquisa que eu fiz, tem a continuação disso, continuando a falar sobre os benefícios fiscais, se são realmente benéficos ou não são benéficos, né? Exato. E todos esses atores eu achei muito interessante. O ponto interessante foi a apresentação de todos aqueles, incluindo a accountability, né? Isso que eu achei muito interessante. Exato. Gostei muito dos trabalhos, né? Tanto Lara quanto Francine trouxeram aí a questão do tribunal e a accountability e dos benefícios, né? Eu vi nos artigos.
Foi muito legal, eu achei legal, né? Como acabou se formando essa sessão. Exatamente, Lara. Mais à frente eu até comento um pouco, né, do seu artigo, mas é isso, a gente acaba tendo uma visão muito negativa dos benefícios por conta, né, das irregularidades e corrupção que a gente encontra. Mas aí a minha ideia nesse artigo foi exatamente essa, assim, tentar não focar exatamente na irregularidade, mas focar na responsabilidade, como é que é o planejamento, como é que é o acompanhamento, como é que eles fazem, né, a aprovação ou não, e a minha ideia era essa. Sim, entendi. A gente conseguiu, pelo menos eu consegui entender, a senhora conseguiu passar o recado aí. Perfeito. Perfeito. Mais alguém? Alguma dúvida? Ainda faltam alguns minutinhos. Acho que eu vou dar seguimento, então. Os próximos trabalhos, eles quase que se intercalam, né? Talvez a gente consiga desenvolver o debate um pouco mais à frente. Eu vou aproveitar esses minutinhos aí que a gente conseguiu. E vou dar continuidade aqui na apresentação, então. E aí a gente debate mais à frente. Próximo artigo, Lara Macedo. Possíveis impactos da reforma tributária para o Estado. Lara, tudo pronto? Tudo pronto, vou só apresentar aqui. Tá ótimo. Vai incluindo a sua apresentação, aí preparando aí o sistema, que eu vou retomar aqui o cronômetro. Acredito que vocês já estejam vendo, não sei se estão me vendo. Sim, estamos vendo, conseguimos ver, né, a sua apresentação e ver e ver os participantes, né? Os íconezinhos. Não sei se é a minha. Aí, agora sim, abriu sua câmera. Cadê? Pronto? Só um minuto. Só saiu sua apresentação. Tranquilo? Perfeito. Pode começar. Tá ok, gente. Deixa eu botar o meu cronômetro também para eu controlar. Tudo Pronto, bem. pessoal, bom dia. Eu me chamo Lara Macedo e eu fiz esse artigo com os meus professores Valder Luiz Pontes e Camila Rafael Monteiro Pontes. E aí eu vou falar um pouquinho dos possíveis impactos da reforma tributária para o Estado. Pois bem, muito se tem discutido a respeito da necessidade de haver uma reforma em nosso sistema tributário, tendo em vista a complexidade do seu recolhimento e acarretando nas empresas a ocorrência de altos custos com o cumprimento das obrigações acessórias. Por conta desses altos custos, aliada à grande quantidade de tributos e a complexidade do nosso atual sistema tributário, a gente pode observar a ocorrência de informalidade, o consequente estímulo à prática de sonegação de impostos e a corrupção. E tudo isso ocasiona a diminuição dos ganhos econômicos e financeiros para o país, travando o desenvolvimento do mesmo. Né? E foram criadas várias propostas acerca desse tema ao longo desses anos aí, mas as que mais cresceram, as que estão mais adiantadas são a proposta de emenda à Constituição número 45 de 2019, a tramitação na Câmara dos Deputados, e a PEC 110 de 2019, por sua vez em tramitação no Senado Federal, né, que atualmente estão sendo discutidas em conjunto em uma comissão mista. Né? Ambas as propostas, elas objetivam promover mais simplicidade, eficiência econômica e produtividade do que o sistema tributário atual, né? Sem, entretanto, reduzir a autonomia conferida aos entes federativos nas gestões das suas receitas. Né? Aqui agora eu apresento na figura o esquema com a ideia básica das duas PECs. Na primeira rodinha aqui da esquerda, para mim, à esquerda. Né? A gente consegue ver a PEC 45 de 2019, que a proposta dela é unificar 5 tributos, seriam eles o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS.
nos moldes de o imposto sobre o valor agregado, né, cobrado assim como aquele cobrado na maioria dos países desenvolvidos. Já a PEC, do outro lado, 110 de 2019, a quantidade de tributos a ser suprimida seria maior, que seriam 9, que é o IPI, o IOF, o PIS, PASEP, ISS, ICMS, o salário, educação e o CID de combustíveis. Quanto à metodologia, esse trabalho ele foi realizado através de uma pesquisa exploratória descritiva, através de uma abordagem qualitativa, com análise de documentos escritos e revisões bibliográficas, além de entrevistas com gestores públicos de diversos locais do Brasil. Aqui nesse quadro, eu apresento quem eu consegui falar, citando alguns aqui, o Marco Aurélio Cardoso, que ele é secretário de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de falar também com Henrique Meirelles, que ele é atual em São Paulo, e também com Gustavo Petrossi, que é auditor fiscal de tributos estaduais aí do Amazonas, né? Nesse sentido, o presente trabalho ele buscou atingir o objetivo geral de responder, com base nas PECs supracitadas, o seguinte questionamento: quais os impactos no Estado advindos de uma possível reforma tributária no sistema tributário brasileiro? E os objetivos específicos da pesquisa foram constatar a percepção do gestor público no que se refere à reforma tributária e identificar as alterações propostas pelas PECs, né? E as entrevistas, elas foram realizadas com aqueles gestores públicos e tiveram esse objetivo, né, de compreender, de constatar a percepção deles. Então, não é a minha opinião, é de acordo com o que eles me falaram, né? A primeira pergunta que aqui já está na tela foi a seguinte: qual a simplificação existente nas propostas de emenda à Constituição 45 de 2019 e 110 de 2019? E 6 dos 7 entrevistados indicaram que a simplificação está na unificação de alguns impostos, na PEC 45, aqueles 5 que eu citei, e na 110, os 9 que eu também já citei. Apenas um dos respondentes discordou, afirmando que as propostas apresentadas, elas não representam uma simplificação de fato, pois o simples fato de concentrar tributos não acarreta por si só uma redução da complexidade, né? O segundo questionamento foi: haverá redução de carga tributária com a substituição dos tributos por um único imposto? E foi unânime a afirmação de que não haverá redução alguma de carga tributária. O que vai acontecer, na verdade, é a simplificação e a racionalização tanto do pagamento por parte dos cidadãos, quanto do recolhimento por parte do Estado. Que eu achei interessante aqui foi a resposta de um dos entrevistados, que conseguiu resumir bem a ideia defendida por Bernardia Pay em relação à carga tributária. Ele disse assim: a reforma vai ajudar na desburocratização, na simplificação, e isso resultará em menos gasto com burocracia por parte das empresas. E é nesse ponto que pode haver algum benefício para o consumidor, pois as empresas terão um custo menor para comercializar seu produto ou serviço e, consequentemente, terão margem para baratear o preço final. Atualmente, a gente paga pelo imposto e também pela ineficiência do nosso sistema tributário. E com a reforma vai ocorrer o quê, galera? A redução dos custos das empresas vai aumentar a competição e isso, então, vai ser repassado ao consumidor. Essa é a ideia. O terceiro questionamento foi com relação à concessão dos benefícios fiscais. A não concessão de benefícios fiscais por parte do Estado vai trazer qual benefício, né? E os entrevistados afirmaram que o maior benefício, né, de acordo com a opinião dos gestores públicos, é o fim da guerra fiscal, tendo em vista que o individualismo por parte dos estados causado por esses benefícios não foi interessante a longo prazo, na opinião deles. O fim dessa concessão irá trazer um aumento da arrecadação para os estados e irá diminuir a burocracia, né? É importante eu ressaltar aqui que a PEC 110, ela traz algumas ressalvas quanto aos benefícios fiscais, permitindo, em alguns casos, a concessão dos mesmos. O quarto questionamento foi: quais as principais alterações da proposta de reforma tributária? E as respostas foram bem abrangentes, com diferentes perspectivas com relação à proposta. As principais alterações, de acordo com os gestores públicos, são a unificação e, por conseguinte, a simplificação, a diminuição da quantidade de alíquotas e o fato de o IBS ser cobrado no destino e não onde o produto foi produzido. A última pergunta para os gestores foi, na opinião deles, qual o principal benefício para a gestão pública? E todos relataram ser a simplificação na administração tributária o principal benefício, com a diminuição de recursos, como a gestão de sistema complexo, com muitas alíquotas, exceções, regimes e questões jurídicas, né? Finalizando aqui a minha apresentação, né, só reiterando, o objetivo geral foi identificar quais os impactos no Estado advindos de uma possível reforma tributária no sistema tributário brasileiro,
E como foi visto, de acordo com os gestores, os impactos seriam positivos tanto para a sociedade quanto para o Estado. Ambas as partes teriam reduções significativas de gastos, além da simplificação, que reduziria consideravelmente a informalidade, a sonegação de impostos e, por sua vez, geraria impacto elevado no PIB, estimulando assim a produtividade, né? Tendo finalizado aqui minhas palavras, eu aproveito o espaço para agradecer a todos, apresento aqui as minhas principais referências, né? E lembrei agora, o meu estudo, ele permite dar bases a pesquisas futuras sobre a evolução da proposta de reforma tributária e uma comparação também, né, quanto à sua efetivação, possibilitando futuras comparações, expectativas apresentadas e os resultados reais obtidos, né, porque eu tratei mais da teoria, né, tendo visto que não tem nada realmente efetivado. E é isso, pessoal, obrigada. Obrigada, Lara. Obrigada pela sua contribuição aí com o seu estudo. Parabéns pelo estudo. Traz mesmo o debate, né? Então, o pessoal que já quiser tirar dúvidas, alguma contribuição, já pode se manifestar aí na conversa, ou levantando a mão, ou colocando alguma mensagem. Enquanto o pessoal aí vai se soltando, eu vou iniciar aqui. Muito legal. Eu tive várias questões, assim, lendo, né, o artigo de vocês, eu achei muito legal, porque realmente eu entendo também que seja necessária uma reforma. Não sei te dizer como exatamente eu defenderia, né, seria de acordo um ou outro, mas eu concordo que esse debate, que essa reforma é necessária. Só que aí, né, ao longo do estudo, eu fiquei com algumas questões aqui. Deixa eu pegar aqui. A primeira é o seguinte, eu entendo, né, que foi com base na opinião dos gestores, mas eles, como gestores, devem ter em contato uma base, né, para poder responder isso. E aí minha primeira pergunta foi nessa. Durante as entrevistas, assim, né, com as perguntas, com o material que vocês escolheram, vocês identificaram, eles comentaram se existia algum estudo, alguma base de dados, algum material que realmente mostrasse que esse custo vai ser menor, realmente vai ser eficaz, né? Eficaz não, eficiente nesse sentido de menor custo, né, no processo. Assim, antes de passar a palavra, eu vou tentar explicar o porquê que eu estou perguntando isso. Eu sou gestora pública por formação, né? E dentro inclusive do meu trabalho de benefícios, eu percebi que é o seguinte: a gente tem uma visão geral, né? Por exemplo, da concessão. A gente tem uma visão, pelo menos atualmente, negativa por conta das notícias. Só que quando a gente vai estudar a fundo mesmo, a concessão dos benefícios, ela não foi o principal fator, ou único fator de crise, nem foi quem desencadeou a crise, não foi. A quantidade de valores que divulgam que foi deixada de arrecadar sem nenhuma contrapartida, não foi, na verdade, aquela realidade que a gente lê nas mídias, né? O que a gente tem é que realmente o processo ele tem algumas falhas, tem algumas questões que impedem realmente a avaliação, e aí é nesse ponto que eu chego. Esse processo de análise de qual realmente é o resultado, qual realmente como você mensurar isso, que é a parte difícil. E eu percebi que, pelo menos a minha visão também, dentro da reforma tributária, essa foi a dificuldade, né? Os gestores, eles, no geral, né, vocês trazem que vai diminuir os gastos com recursos de um sistema complexo, mas aí eu concordo com o gestor que foi a exceção, né, que será mesmo que vai simplificar, porque se a carga continua a mesma, o peso continua o mesmo, como é que vai ser isso, né? Será que eles abordaram isso na entrevista? E um outro tópico é o seguinte,
a gente percebe que pode ter, sim, uma questão de menor custo para a empresa, para o produtor, o que, bem ou mal, é positivo para o desenvolvimento, né, investimento. Uhum. Só que, será que realmente isso vai ser repassado para o produto? Porque eu também tive de frente com uma situação que, numa concessão de benefício, a gente entende que vai se refletir no consumidor final também, porque se está recebendo um benefício, está produzindo, está conseguindo, né, um desconto, né, vamos dizer assim, dentro daquele processo, a ideia é que aquele produto, pelo menos, vamos supor, os produtos que entram em cesta básica, a ideia é que aquele produto seja mais barato, né? Ele tem que ser mais barato para poder alcançar o seu objetivo, só que nem sempre isso acontece. Então, não sei se você conseguiu entender meu questionamento, mas a ideia entendi. Entendi. Começando a responder as perguntas. Certo. Com relação aos dados, onde que os meus respondentes tiraram as opiniões deles? Eu não tive acesso a justificativa das respostas deles. Então, o que eu posso dizer? Foi com base na experiência deles, né? No que eles olham no dia a dia. Eles deram cada um a sua opinião com base no conhecimento pessoal deles. Entende? Então, Rick Meirelles falou com base no que ele achava, na opinião dele. Se essa teoria, que aqui o meu trabalho, né, ainda não aconteceu a reforma está acontecendo. Então, a ideia aqui é tudo na teoria. Como a gente está falando de Brasil, e Brasil, particularmente, na minha opinião, aqui tudo é um pouquinho complicado, porque tem essa questão da corrupção, tem toda essa questão dessa roubo mesmo, gente, não tem outra palavra, todo mundo sabe disso. É muito complicado a gente confiar na teoria, né? Porque o meu trabalho está tudo muito bonito, né? Iria diminuir a carga tributária, isso iria ser passado para nós, povo brasileiro, que ficaria muito feliz com essa diminuição da complexidade. Então, o que acontece? Se a gente for seguir tudo certinho, sem corrupção, realmente seria, sim, repassado para nós, e o nosso país teria muito menos gasto com essas obrigações tributárias, não é? Então, assim, resumindo tudo, a opinião dos gestores foi realmente com base, pura e simplesmente na opinião deles, com base nos conhecimentos pessoais deles, e com relação a esse repasse, a essa questão toda de que a gente realmente vai sentir no nosso bolso essa mudança, só no futuro nós iremos saber se deu certo ou se não deu, entende? Certo. Então, assim, cabe a mim realmente torcer para que dê tudo certo. Certo. Aí, né, de acordo com essa visão, aí eu já te passo uma outra visão. Na verdade, né, independente de corrupção e de irregularidades, a gente não pode, né, trabalhar ou pensar numa política pública ou numa reforma sem saber o que vai acontecer, esperando que dê certo ou não, né? Isso é uma questão muito delicada, ainda mais no nosso país, mas a gente tem muita gente envolvida no processo, a gente tem muitas pessoas estudando, pesquisando, debatendo, e, inclusive, né, esse espaço do Congresso ele é ótimo para isso, para a gente debater exatamente essas questões. Então, assim, muito bom você trazer a opinião deles, porque os gestores que estão envolvidos diretamente, né? Mas a gente é sempre bom, talvez, a gente apontar, desenvolver trabalhos que tragam também esses dados, né? Então, assim, legal, porque aí já fica registrado que a gente talvez pelo acesso, né? Talvez esses gestores tenham até mais uma abertura para a gente conseguir debater o assunto. Mas realmente é muito complicado mensurar. É uma coisa difícil, e hoje em dia as pessoas estudam em como conseguir mensurar a questão dos benefícios, como conseguir mensurar a questão da reforma tributária, né? Eu vi aqui que Francine levantou a mão.
Pode falar, Francine. Olá, bom dia a todos. Primeira vez que eu tô falando, né? Eu sempre mando mensagem pelo chat. Então, é mais um comentário do que uma pergunta propriamente dita. É que a Lara citou no trabalho dela que havia uma pergunta sobre se haveria diminuição dos tributos. Se eu não me engano, existia uma parte assim. E que é a grande ilusão do brasileiro, né? Ele acha que com essa reforma a gente, nossa, vai ter só um tributo e eu só vou pagar isso, mas na verdade é um acúmulo, né, de todos esses tributos num só. Então não é que houve uma diminuição, não é que o governo está sendo legal e vamos pagar só um. Então, assim, eu achei interessante porque esclarece uma dúvida que é de muita gente, de todos os brasileiros, né? De que ia até uma certa ilusão de acreditar que talvez essa reforma possa trazer essa diminuição dos tributos. É mais esse comentário mesmo, achei bem interessante. Verdade. Entendi. Pois é, porque o que acontece? Hoje, não é só o tributo que a gente paga, como eu expliquei, a gente paga por toda essa organização, que no caso posso falar, entre aspas, essa desorganização, né? Toda essa dificuldade, várias alíquotas, todo esse processo é que dá o custo, né? Então, quando a gente simplifica, a gente diminui esse custo, tá entendendo? Das obrigações acessórias. Então, o que seria repassado para a gente, né, que a gente diminuiria os nossos custos, seria exatamente nessa parte da burocracia, e não do imposto em si. Então, todos esses impostos a gente iria continuar pagando, o que a gente já não pagaria, que seria a nossa economia aí, o que a gente não pagaria seria realmente toda essa burocracia que não haveria mais. Certo. Francine, mais algum comentário? Não, por mim tá ótimo. Certo. Assim, engraçado, né, essa questão do processo. Eu acho, assim, na minha opinião, que, como eu falei, a questão desse retorno de não pagar, né, pelo processo também, né, pelo processo, também acho que é a mesma visão da carga tributária, né? Carga tributária continua, doce ilusão. Eu acho que essa questão do recurso também é. E como ele falou ao longo do texto, né, você também traz que comentaram também o seguinte, a redução a simplificação é como se fosse reduzir a estrutura, mas na verdade não vai, né? Porque apesar de juntar todos em um só, a carga vai continuar na mesma proporção, então vai precisar de uma estrutura boa para lidar com isso. Eu entendo a parte da simplificação trazida, né, no trabalho, e a minha outra dúvida é a seguinte, eles falam que vão unir, né, e talvez vá unir também a questão da fiscalização, né, tem um ponto do trabalho que um dos gestores comenta, você botando tudo, você reunindo tudo só em um ente vai ser executado, no caso, acho que 2, né, era dividido em 2, e aí acabaria unindo a fiscalização. Aí eu fico me perguntando, isso é uma curiosidade mesmo, né, para ver aí se o pessoal tem alguma coisa a dizer. E aí, o que acontece com todas as instituições que estão envolvidas nos processos de todos esses tributos, né? Como é que funciona, assim? Como é que será que vai ser? Olha, porque é complicado, vai ter uma reestruturação boa aí, né, para conseguir fazer isso. Eu acreditei que eu fosse conseguir, eu estou com essa dúvida até hoje, eu acreditei que eu fosse conseguir responder essa pergunta e várias outras, que apesar de eu ter feito todo um trabalho, eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu acredito que por isso que a reforma está demorando tanto tempo, porque isso é um dos questionamentos. Temos o Estado, temos impostos federais aqui envolvidos, impostos estaduais e municipais, temos 3 entes aqui. Então, não, o federal não vai querer perder, o estadual não vai querer perder, por mais que fale, vamos todos ser unificados e todos nós iremos cada um ter sua parcela. Na prática, todo mundo sabe que talvez isso não vai dar muito certo. E essa organização vai toda, né, vai demorar muito tempo para a gente organizar com que todos fiquem satisfeitos. Então, eu realmente acredito que é bem complicada essa situação, né, da gente dividir e que todos fiquem satisfeitos. Certo, entendi. Pois é, exatamente, esse debate, mas é isso que é bom, né?
A gente traz o debate e sabe que ele não se encerra e a gente continua e o Brasil precisa disso. De debates constantes e planejamento a longo prazo para que a gente consiga ajustar. Francine é a próxima, né? Tudo certo com a sua apresentação? Enquanto eu encerro aqui com a Lara. Lara, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço também Obrigada. a oportunidade e a discussão. Obrigada. Vamos aí encaminhando para o último artigo. Qualquer coisa a gente traz mais contribuições aí ao final. Só um minutinho que eu certo. Aqui. Só ajustar aí, já separei aqui o cronômetro. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Tá carregando aqui. E deixa eu só... Quando vocês estiverem conseguindo ver, só me deem um feedback, por favor. Aparecendo aqui já. Aqui também. Okay. Então, posso começar? Pode começar. O nosso trabalho foi sobre análise de pareceres emitidos para as prestações de contas municipais. Eu me chamo Francine e eu fiz isso em conjunto com os meus professores, Manuel Carlos e Andréa Brasil Santos. Bom, aqui já foi falado sobre toda a conjuntura que a gente vivencia hoje em relação à corrupção no Brasil. Isso porque a gente já viu diversos escândalos aí, isso desde antes de 2014, e as prestações de contas são importantes justamente como uma ferramenta para a gente distinguir, ou tentar distinguir, né, esses gestores. Eu coloco a palavra corruptos, mas nem sempre se trata exatamente de dinheiro, mas assim, a forma como esses gestores utilizam essa verba pública repassada. Então, a ideia de que os recursos públicos estão sendo utilizados corretamente. Como objetivo geral, nós tivemos que analisar os resultados das prestações de conta dos municípios amazonenses, e como objetivos específicos é identificar as causas das penalidades aplicadas aos gestores públicos, indicar a frequência de desaprovação das prestações de contas e apontar os municípios que possuem maior arrecadação do estado do Amazonas e seu índice de desaprovação das contas públicas. Bom, no referencial teórico, eu dividi em administração pública, prestação de contas, tribunais de contas e legislações referentes às prestações de contas. Primeiramente, na administração pública, a gente entende que deve atender a certos princípios, como de moralidade, economicidade e legalidade, além de outros, de forma que orientem como esse gestor público deve trabalhar, deve administrar o órgão. E, por meio da prestação de contas, o Dallagnol, ele complementa que serve para identificar a origem desse recurso, que pode ser de diversos entes, seja federal, estadual, municipal, e como esses recursos estão sendo aplicados pelo gestor no órgão público. O Tribunal de Contas tem um grande papel nisso, com a emissão desses pareceres, e em seu artigo 1º, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas tem como competência apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo governador do estado e pelos seus prefeitos municipais. O que significa esse parecer prévio, né? Não é exatamente o julgamento em si, não é que, suas contas estão desaprovadas e pronto, você está sendo taxado como um gestor irregular. Não seria exatamente isso, seria, no caso, uma coisa prévia, porque quem realmente julga, no caso, são os outros órgãos, como Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, no caso do governador. Então, na verdade, é uma recomendação, é dizer para o outro órgão, olha, Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, esse gestor aqui, ele teve algumas discrepâncias nas suas contas públicas, então, nós estamos recomendando que as contas dele sejam irregulares. Então, assim, é mais um parecer mesmo, é uma opinião.
sobre essas prestações de contas. Em relação às legislações referentes ao Tribunal de Contas, no regimento interno do próprio TCE do Amazonas, no seu artigo 188, incisos 1 e 2, fala sobre que as prestações de contas podem ser julgadas como regulares, quando apresentam improbidade, não sendo dano ao erário, isso é muito importante, ou irregulares, que significa que houve alguma omissão no dever de prestar contas, uma grave infração à norma legal, um dano ao erário, desfalque financeiro e até mesmo casos de reincidência do agente responsável, quando, por exemplo, durante um período de mandato de 4 anos, aquele gestor, a cada ano, teve ali suas contas julgadas como irregulares pelas mesmas situações. Então, aí encaixa o caso de reincidência. Nosso método foi, quanto à natureza, uma pesquisa básica, é uma pesquisa também quantitativa e também exploratória. E quanto aos procedimentos, utilizamos a documental com fontes secundárias. Isso porque o próprio Tribunal de Contas, ele fornece em seu sítio eletrônico informações para que essa pesquisa fosse realizada. Primeiramente através do Diário Oficial, onde eles publicam tudo, né? Dando margem aí ao atendimento do princípio de publicidade. Então, lá eles publicam todas as decisões de todos os processos que estão em andamento dentro da Corte de Contas, e também lá a gente tem acesso a um documento em que aparece quais são os para cada gestor público, seja de uma prefeitura, seja o próprio governador do estado. E o período de análise escolhido é de 2013 a 2015. Isso porque o Tribunal de Contas, atualmente, tem estado em atraso no julgamento de contas mais recentes. Então, a gente fez um aglomerado de anos para a gente entender quais eram os anos que a gente podia estudar melhor, né, pegar quais as contas que estavam mais julgadas durante esse período, e a gente identificou que foi de 2013 a 2015 que a gente conseguiria ter maiores informações, porque após isso, muitos municípios ainda não tiveram suas contas julgadas. E a amostra, a gente tentou reduzir, hoje o Amazonas tem em torno de 62 municípios, e a gente tentou reduzir para os 20 municípios com maiores arrecadações do PIB per capita, e por essa razão, a gente selecionou esses 20 e analisou esses 20, inclusive dentro desses 20 está o município de Manaus, que é a capital do Amazonas. Quanto aos resultados, em relação ao índice de desaprovação, a gente identifica que no ano de 2013, a gente teve 55% dos municípios com contas irregulares. Isso se repete em 2014 também. Mas, em relação aos regulares, a gente teve uma diminuição, porque, primeiramente, a gente tinha 35%, e agora, em 2014, a gente teve 30% apenas de contas que foram julgadas como regulares e com ressalvas. Regulares com ressalvas seria exatamente que alguma coisa deixou de ser perfeita para a prestação de contas, digamos assim. Faltou alguma coisa, ou teve alguma... como posso falar, teve algum probleminha na prestação de contas, ou atrasou alguns dias, coisas que não seriam tão graves, que prejudicariam no julgamento da situação regular. Já em 2015, a gente tem uma grande mudança, porque aí é quando entra os processos que ainda não foram julgados, municípios que não tiveram suas contas julgadas, resultando em metade desses 20 municípios que foram analisados, então representando aí 50%. Enquanto tivemos 45% dos outros 10 municípios que foram julgados como irregulares, e apenas 5%. E esse 5% representa exatamente o município de Manaus, que foi o único no ano de 2015 que teve suas contas julgadas como regulares. Em relação, pegando esses municípios que tiveram as contas desaprovadas, a gente vai para o índice dos municípios multados. Nesse caso, a multa representa 75% desses municípios. 75% desses municípios receberam multas devido a alguma irregularidade encontrada nas suas prestações de conta. E 15% permaneciam sem julgamento e 10% que são sem multa. Enquanto no ano de 2014 isso também se repete,
justamente pelaquela questão dos municípios que foram julgados irregulares ser a mesma porcentagem. Em 2015, a gente já vê essa mudança mais uma vez, mas 50% não tiveram suas contas julgadas. E dentre esses outros 50% que tivemos com essas contas julgadas, 45% obtiveram multa e apenas 5% que não tiveram multa, que no caso foi o município de Manaus, que foi considerado regular com ressalvas nesse ano. O índice de irregularidades. Quais são essas irregularidades que a gente pode encontrar numa prestação de contas? A primeira delas é a omissão no dever de prestar contas, o dano ao erário, grave infração às normas contábeis, reincidência, que é aquela situação que eu já expliquei, e desvio de dinheiro ou desvio de verbas. No ano de 2013, os principais que nós tivemos como causa de irregularidades nas prestações de contas foram justamente graves infrações às normas contábeis e o dano ao erário. E a gente percebe que em 2013 nós tivemos os primeiros escândalos de corrupção no país. Então, isso não se refletiu apenas na esfera federal, mas também nas esferas estaduais, como também nos seus municípios. Então, é importante ressaltar isso também. Já no ano de 2014, isso tem uma leve mudança, mas não nada muito brusco, que no caso continua grave infração às normas contábeis e dano ao erário como as principais irregularidades encontradas. Enquanto no ano de 2014, isso já se divide mais entre omissão no dever de prestar contas, dano ao erário e grave infração às normas contábeis. E temos também uma situação aqui, como eu falei, os casos de reincidência resultaram em 0% em todos esses anos analisados. Então, assim, nenhum dos gestores públicos que foram analisados tiveram como reincidência um fator de irregularidade nas suas contas públicas. Cada ano era uma irregularidade diferente pelas quais eles estavam sendo punidos. A conclusão é que o município de Manaus, até o momento, ele se destaca como o único município a possuir as 3 contas julgadas como regulares com ressalvas, visto o ano que foi analisado, de 2013 a 2015. E também a gente ressalta que teve alguns municípios que não tiveram suas contas julgadas. Então pode ser que em breve, se formos revisar esses anos analisados, a gente encontre outros municípios que também vão ter suas contas julgadas como regulares com ressalvas. Outro ponto de análise importante é que o TCE ele tem estado em atraso com esses julgamentos dessas contas. Isso porque hoje não temos no nosso estado o TCM, né, que seria um Tribunal de Contas do município. Então, o TCE representa tanto as contas do município, eles julgam essas contas, como também as contas do estado, secretarias, enfim. Então, acredito que devido a isso, tenha ocasionado, na verdade, aí uma demora, uma lentidão nesse julgamento desses processos. Eu sou, hoje em dia, funcionária do Tribunal de Contas e eu garanto a vocês que hoje o Tribunal de Contas trabalha com cursos mensais para gestores e servidores de prefeituras e também de secretarias por meio da nossa escola de contas, justamente para lecionar sobre como montar uma prestação de contas para evitar erros recorrentes que fazem com que as contas possam ser consideradas irregulares. Então, lá a gente possui esses cursos e que vão auxiliar muitos gestores, principalmente aqueles que não têm a mínima noção, porque isso acontece também. Muitos gestores dos municípios não têm noção de como realizar uma prestação de contas, de como montar uma prestação de contas, quais documentos devem conter. E para futuras pesquisas, esse trabalho também recomenda realizar a análise das prestações de conta das secretarias de saúde em relação às verbas recebidas durante a pandemia do Covid-19. A gente também percebe que existe uma CPI em andamento hoje no Congresso, justamente para analisar esses repasses financeiros e até mesmo o descaso em algumas situações com o cuidado em relação e o combate também à pandemia da Covid-19. Bom, essas foram as minhas principais referências.
e muito obrigada pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho nesse congresso. Eu acho que é muito válido a gente discutir questões como essa, questões que envolvem e precisam ser discutidas pela sociedade, principalmente porque se trata de verbas públicas que nós hoje somos os responsáveis, né? Nós que fornecemos essas verbas públicas indiretamente. Então, muito obrigada, e é isso. Estou disponível a perguntas. Obrigada, Francine. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Gostei muito, achei muito legal, assim, os gráficos, né, eles mostram uma realidade bem interessante para a gente. Se alguém aí quiser se manifestar, tiver alguma dúvida, pode mandar no chat também, pode levantar a mão. Enquanto isso, vou fazendo umas considerações aqui. Gostei muito do trabalho, como estava dizendo. Fiquei me questionando aqui algumas coisas, né? Quando eu fiquei lendo, a gente começa, meu Deus, como isso, né? Você olha assim, parece um cenário tão ruim, mas calma aí, vamos olhar com calma, o que está acontecendo? E aí, uma primeira coisa que me surgiu foi o seguinte, eu entendi, né, o porquê desse recorte. Você explicou, né, que... Me desculpa. Você explicou por conta do período, né, por conta das contas. A minha primeira dúvida era a seguinte, você apontou que o tribunal estaria com algumas dessas análises em atraso, mas ao longo desse período, aí, os municípios, eles entregaram o processo de prestação de contas, tá tudo certinho, houve algum atraso? Isso foi uma dúvida, assim, que eu fiquei curiosa mesmo. Assim, hoje, trabalhando dentro do tribunal, eu entendo muito melhor do que quando eu estava fora. Certo. Acontece o seguinte, existe um prazo para todo ano esses municípios entregarem a prestação de contas. Exato. Eles entregam, não é, às vezes atrasa, claro, sim. Acontece, mas eles entregam. A questão eu acredito que seja pela demanda de várias prestações de conta, e por isso ocorre esse atraso por parte do tribunal mesmo. Mas todo ano os municípios são obrigados, até uma certa data, se eu não me engano, até abril, que eles precisam entregar essa prestação de contas anual. Exato. Então, seja exatamente mesmo a culpa do tribunal, infelizmente. Não estão querendo nem botar a culpa, não. Era curiosidade mesmo, porque, né, a gente sabe que, levando para um âmbito de federal, né, União, alguns outros estados, às vezes temos problemas nessa prestação, até porque quando é em âmbito federal, até estadual, né, é um parecer que é necessário, mas é opinativo, então aí fica naquele meio do caminho. Mas e aí, dentro desse meu questionamento, foi o seguinte, como eu falei, eu entendi, né, o porquê do recorte, mas eu fiquei curiosa para saber, assim, se tinha algum cenário, qual era o cenário do estado, né, no caso, como são vários municípios, ou algum município especificamente, qual seria o cenário de 2013 a 2015, assim, se teria algo específico acontecendo, por exemplo, não sei, alguma crise, porque eu sei que muitos estados passaram por crise, né, um pouco, mais ou menos de 2014 para cá, que veio se acentuando, e diversos estados começaram a se manifestar a respeito disso. Mas é uma curiosidade mesmo a respeito do cenário, como é que seria o cenário nessa região, nesse período de coleta, né, de dados? Bom, eu acredito que o maior setor prejudicado diante disso tudo foi o setor da saúde, que hoje está refletindo até agora. Entendi. Então, assim, e outro ponto também eu diria que é a educação, mas principalmente a saúde. Nós tivemos grandes desfalques entre 2013 a 2015, até hoje, podemos dizer, no setor da saúde, hospitais que ficaram totalmente desamparados durante essa época. Tivemos até alguns escândalos em relação à saúde durante esse período, de alguns políticos que estavam responsáveis, né, por certos desvios de verbas, poderíamos dizer assim. Então, dentre o cenário todo, o cenário da saúde foi o que mais sofreu com esse descaso, com essa falta de consciência no uso dos recursos públicos.
Certo, entendi. E, enfim, ninguém se manifestou. Então, um último comentáriozinho. Último comentário aqui. Me corrija se eu estiver errada, né? Eu sei que, pelo que eu me recordo, assim, do que eu já li, o Tribunal de Contas ele tem um parecer opinativo, nível Estado, mas no nível municipal ele parece que tem um pouco mais de força do que no nível do Estado. Nível municipal, para ir para a Câmara, eu acho que tem um critério específico para recusa, né, do parecer, ou então ir contra o parecer. Enfim, eu não me recordo agora exatamente o que é, mas eu lembro que ele tinha uma força um pouco maior. Eu acho que talvez, não sei, como uma sugestão, né, para a gente levantar o debate, talvez, devido a esse retorno, né, do trabalho de vocês, desses números, né, desses dados, talvez fosse até interessante, né, trazer qual foi a votação, qual foi a conclusão desses pareceres, né? Sim, depois de entregar, qual foi, né, o que aconteceu na Câmara Municipal, como é que foi a votação dessas contas nesse período, que eu até fiquei curiosa para saber, né, desse número expressivo desses 20 municípios, né? Eu não sei, você que trabalha, né? Não sei, na verdade, não é obrigatório tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara acatar, né, o nosso parecer opinativo, né? A maioria das vezes eles até acatam, mas algumas vezes não, eles dão outras desculpas lá, e também o gestor também pode recorrer diante desses órgãos, né, dizer, não, mas aconteceu isso, por isso que está essa certa irregularidade, posso consertar, vou fornecer um novo documento, enfim. Pode acontecer situações assim, mas na maioria das vezes, os pareceres são acatados, sim, quase 80%. Então, legal. Assim, são situações, assim, excepcionalidades, nos quais pode haver uma divergência entre o nosso parecer e o julgamento final, né, pelas essas cortes legislativas. Sei. Então, mas assim, é uma coisa complicada, eu acho, assim, dos tribunais de contas, porque nós temos um papel importante, que nós fiscalizamos os recursos públicos, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele não tem a força normativa que talvez deveria ter, justamente para fazer valer o trabalho, assim. Então, acredito que é uma discussão ainda que ainda precisa ser feita. Mais um debate aí, né? Mais um assunto interessante para dar seguimento aí nos estudos. Poxa, Francine, obrigada, né? Nosso tempo está acabando aqui. Eu que agradeço. 2 minutinhos para encerrar a sessão. Agradeço, né, a presença de todas, maioria. Mariane, Lara, Francine, foi um prazer dividir a sessão com vocês. Gostei muito dos trabalhos. E qualquer coisa aí, a gente troca contatos, qualquer dúvida, qualquer contribuição aí que puder fazer. E aí eu encerro aqui a sessão. Heitor, eu não sei como é que vai ser, esse link vai continuar, a gente se retira. Não esquecendo, né, de fazer o credenciamento ali, gente, pega o link ali do Google, para não esquecer de fazer o credenciamento de presença. Isso. Acho que é isso. O link vai ser o mesmo link para as próximas sessões. Aí quem quiser acompanhar. Ah, legal. Entendi. A gente pode continuar para assistir as próximas sessões. Perfeito. Então, obrigada. Tenham um bom dia. Até a próxima. Bom dia, gente. Bom congresso a todos. Bom dia, gente, também. Gostei muito de conhecer e assistir a apresentação de vocês. Foi muito legal, interessante demais, gente. Bom dia, gostei muito. Obrigada. Até a próxima.